Espera aí, vamos lá, começar a gravar. O assunto de hoje. Olá, seja Bloom. Puxei. Vamos de novo. Olá, seja bem-vindos. Não é isso que eu queria usar. Vamos de novo. Então hoje nós vamos falar sobre... Esqueci. Vamos tentar de novo, agora vai. Então aqui nós estamos para falar... Meu Deus do céu, por que eu tô errando tanto? Droga, eu não gosto de errar. Mas que coisa! Eu odeio errar. Olá você, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal do CEF. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade maior para que juntos possamos refletir e aprender um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. Quem é que gosta de errar, não é mesmo? Muitas vezes estamos tão concentrados em fazer algo, nos preparamos tanto e na hora H, na hora em que vamos realmente colocar o nosso preparo e talento para fora, vem o erro. E com ele, a frustração. Em outros cenários da vida, também nós cedemos ao erro, fracassos e assim por diante. Mas por que será que nós temos por hábito, talvez até por instrução, condenar tanto os erros? Por que que nós aprendemos desde pequeno que errar é, entre aspas, errado? Me perdoe a redundância. Por que será que nós não valorizamos mais os nossos erros? Bom, de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos que a evolução é constante. O mundo está em constante, frequente transformação. O próprio planeta, no seu sentido geográfico, se prova cada vez mais um organismo vivo, mudando a toda hora através dos fenômenos naturais. O universo também se prova numa linha do tempo teorizada pelos cientistas e a nossa vida, do berço ao túmulo, é marcada por diversas mudanças. Umas mais profundas para uns e outras menos profundas para os outros, mas é inegável que todos nós estamos em constantes mudanças. E isso prova a tese espírita de que nós estamos evoluindo, mesmo que sem perceber ou involuntariamente. Mas por que será que Deus já não nos criou perfeitos? Por que será que Deus já não fez com que sejamos seres puros, inteligentes como Ele, para assessorá-lo nos seus trabalhos? Porque cá para nós, se todas as criações divinas fossem inteligentes desde o início, Deus não teria trabalho. Não haveria a necessidade da vida evoluir. Não haveria a condição do crescimento, porque uma coisa só cresce quando ela está imatura, quando ela está pequena, quando ela carece de evolução. Se ela já nasce crescida, vai crescer mais para onde? Se algo já nasce mudado, ele vai mudar para quê? Então, é bem explícito e natural de que Deus nos faz simples e ignorantes para que por nossas pernas nós possamos evoluir. E aí nós percebemos que a graça do momento está no caminho e não na linha de chegada. E quando Deus coloca um caminho para nós sem linha de chegada, ou seja, numa rota de evolução constante, aí é que é mais precioso ainda. Da mesma forma, se Deus colocasse à nossa frente um rumo, uma estrada, uma via única de acertos, o que seria de nós? O caminho seria muito mais facilitado. Podemos dizer que o açúcar, o doce, seria tirado da nossa boca. Afinal, a graça de aprender se dá apenas com os erros. Existem muitos coaches, aqueles especializados no estilo de vida, no chamado lifestyle, que estão muitos aí espalhados pela internet,
nos pregando da perfeição, de nós aplicarmos o nosso melhor nas coisas para não errarmos, para acertarmos de primeira e assim sermos cada vez mais bem-sucedidos. Olha, eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Colocar o nosso melhor naquilo que fazemos é algo louvável, é algo até que Jesus nos ensina. Agora, usar para isso, para atingir a perfeição, sem errar, aí é uma utopia, é algo irrisório, mentiroso até, eu diria. Por que então nós condenamos o erro, se são exatamente eles que nos inspiram, que nos dizem para onde estamos indo e da nossa necessidade de aprender? Vocês sabem, a autoculpa, a autocobrança é o fator que mais gera ansiedade e depressão nas pessoas, em todos nós. Ficar se cobrando por uma perfeição que não existe e não virá tão brevemente é uma ilusão dos dias atuais, em que o mundo cotidiano, corporativo, a sociedade em geral nos cobra cada vez mais competitividade. Nos coloca cada vez mais numa linha de corrida irracional, onde temos que a todo instante nos provar que somos melhores que os outros. E isso não existe. A graça do ser humano, a graça de seres imperfeitos é o erro. Poxa, mas por que eu digo a graça, sendo que a graça é algo que remete ao divino? Pelo que falamos há pouco. Se o divino nos coloca em sua máxima inteligência, no caminho do erro, para que possamos redirecionar a nossa rota ao caminho correto, acertado, e assim continuarmos caminhando ao erro seguinte, é porque é no erro que estão os maiores aprendizados. Os acertos, aliás, os grandes sucessos que nós temos na vida, só se deram devido aos fracassos anteriores. Então, na verdade, o nosso maior professor, aquele que mais sinaliza para nós o que temos ou não a melhorar, a aperfeiçoar, a olhar com maior atenção, não é o sucesso, não é o acerto, é o erro. Então, para que condená-los? Se mais cedo ou mais tarde iremos ser levados a ele, já que é um caminho inevitável para a evolução. Por que dessa autocobrança de uma característica, de um aspecto que simplesmente não existe? Ninguém é perfeito por si só. Além de precisarmos dos outros para atingir tamanha perfeição, é nos erros que nós realmente conseguimos melhorar. Mesmo aquele aluno mais aplicado, que na prova tira apenas 10, as notas máximas, é classificado nas primeiras colocações dos exames, quando ele vai para a prática, ele se frustra, porque ele vê a distância natural que existe na teoria e quando nós vamos fazer algo. E é ali que ele incide no erro. Então percebemos que o erro não está passivo, inerente a nenhum de nós. Todos nós estamos entregues, eu diria, a errar. E isso é muito bom. E isso é divino, repito. Porque senão seria uma mostra que nós nos convencemos de que já aprendemos tudo, de que não há mais nada para aprimorar, não há mais nada para aperfeiçoar. E aí seria até remeter ao pecado original da Bíblia, em que nos achamos superiores até ao próprio Deus. O único ser que existe, que é inerrante, é Deus. Até Jesus, o modelo mais puro de espírito que nós tivemos como exemplo aqui na Terra, ele chegou a esse estágio depois de errar frequentemente. Jesus, antes de atingir a sua pureza, e é bom que se diga que ele segue ainda se aprimorando, ele passou igualmente por mundos primitivos,
provas, expiações, regeneração e assim por diante. E o que ele fez com tamanho aprendizado, com todos os erros que ele cometeu? Buscou ajudar os outros que estavam com ele na caminhada. E é o que ele prova, inclusive, no seu evangelho, na sua missão planetária. Outro aspecto interessante é que nós também temos uma vontade natural, um anseio dentro de nós de, ao ver os outros ao nosso redor errando ou caminhando para um erro que nós já cometemos, nós buscamos a todo custo preservar aquela pessoa do erro. Nós buscamos aconselhar, nós buscamos até agir no lugar daquela pessoa para que ela não cometa aquele ato. Ora, nossa intenção é louvável. Buscar aconselhar talvez tenha os prós e os contras. É aquele velho ditado: se conselho fosse bom, seria vendido e não dado. Mas na nossa melhor intenção, nós sempre falamos aquilo que achamos que detemos de conhecimento. É uma característica interessante realmente. O que nos leva a pensar que aquilo que deu certo para nós, ou que aquilo que nós achamos que funcionou para nós, vai funcionar para o outro. O que nos leva a crer que um ensinamento que mudou a nossa vida vai também mudar a vida do outro, sendo que nós temos caminhadas tão diversas, sendo que até os milênios de reencarnações que nos antecederam foram tão plurais, foram tão diferentes. O ideal é nos colocarmos à disposição. É oferecermos o nosso ombro amigo, o nosso abraço, os nossos ouvidos, a nossa atenção, para que a pessoa que incidiu no erro saiba que conosco ela pode contar, sem julgamentos, sem preconceitos, sem apontar o dedo, simplesmente estarmos ali para o que der e vier. E como eu disse, não é porque nós conseguimos sucesso em algo que nós já somos donos da verdade sobre aquilo. Muitas vezes, até o acaso intercedeu por nós, o acaso intercedeu. E nós tivemos uma ideia baseada naquilo que somos, mas que não será a mesma ideia aplicada pelos outros. Às vezes, as pessoas até contrariam os nossos melhores conselhos e conseguem melhores resultados. Então, cada um é cada um, com a sua trajetória, com a sua lista imensa de erros e assim por diante. Então, é interessante notar que condenar, buscar evitar a todo custo, se autocobrar por algo que é quase que obrigatório, eu diria, obrigatório na verdade, no nosso caminho, que são os deslizes, que são os erros, que são os tropeços, só nos traz frustração. Só amplifica cada vez mais aquele erro, tornando-o num tamanho muito maior do que ele naturalmente seria. Confiar em Deus é justamente confiar de que Ele coloca as situações no nosso caminho para que nós possamos errar e apenas com os erros continuarmos a aprender e a crescer. E se a evolução ela é constante para todos nós, significa que há muitos erros que ainda vamos praticar. Ainda bem, porque quanto mais erramos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais melhoramos. Valorize o seu erro, se acostume e seja amigo dele, e não simplesmente se frustre e tente evitá-lo a todo instante. Eu conto contigo mais uma vez para que neste momento podemos passar juntos as vibrações, que é aquela parte do nosso encontro em que nós afloramos o que há de melhor em nós para unirmos em nossos pensamentos em prol daquilo que desejamos, daquilo que nós gostaríamos de receber. Então vamos nesse momento respirando fundo, buscando fechar os olhos e vamos mentalizar que a luz do Mestre Jesus reina soberana sobre a terra, levando cada vez mais paz,
cada vez mais união, principalmente aos povos que ainda praticam guerras, conflitos, violência. Vamos vibrando por todos aqueles irmãos vítimas de tragédias naturais, para que a fé no divino aflore em seus corações. Vamos envolvendo também com muito carinho a todos aqueles desabrigados, entregues ao frio, à fome, à solidão, mentalizando que Jesus possa derramar sobre o Brasil, esta pátria amada, as suas bênçãos, que vão ali cobrindo com muito amor a todos aqueles que mais precisam, aos doentes, aqueles que anseiam por adoção nos orfanatos, aqueles que clamam pela companhia de suas famílias nos asilos ou em seus próprios lares, aqueles que buscam arrependimento mesmo sem saber nos presídios. Vibramos muita luz pelo umbral, pelo vale dos suicidas, pelos locais de sofrimentos atrozes. E vamos vibrar para que Jesus esteja novamente em nossa casa, iluminando cada cantinho que é ali a nossa residência, que é o nosso aconchego, e tocando também os corações daqueles que ali convivem conosco. Que Jesus possa fortalecer as bases do CEF, de todas as casas espíritas e também de todas as religiões onde é praticada a verdadeira fé. Vamos envolver com muito carinho aquela pessoa em especial que nós sabemos mais carecer dessas energias. Vamos vibrar por nós mesmos para que possamos cada vez mais conviver melhor conosco mesmos e com o nosso próximo, renovando as nossas energias. E mentalizamos agora que Jesus está conosco, impondo as suas mãos sobre nós para derramar-nos a sua luz, a sua paz, onde suas bênçãos de energia vão tocando o nosso corpo, tocando o nosso coração, a nossa mente, nos renovando de dentro para fora. Vamos também vibrar para que Jesus toque esses recipientes com água que preparamos, reenergizando, fluidificando estes líquidos, para que eles sirvam de ferramentas úteis nesta etapa do nosso fortalecimento espiritual. E entregamos assim os nossos pensamentos à espiritualidade maior para que levem aonde mais forem necessários. E com o pensamento em Jesus, juntos nós rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Aproveite e já revise o seu erro de não estar inscrito nesse canal, de não ter curtido e compartilhado este vídeo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos ampare. Um grande abraço. Tchau!